Então, o assunto de hoje é rinomodelação, conhecida também como bioplastia nasal. A rinomodelação, o próprio nome diz, rino de nariz, modelação de modelar o nariz, a estrutura nasal. A rinomodelação consegue te entregar um resultado muito satisfatório. Por quê? Porque a queixa dos pacientes é: meu nariz tem a pontinha muito caída, eu queria rebitar o meu nariz. Ou, eu tenho um ossinho aqui no dorso nasal que me incomoda muito, eu não tiro foto de perfil. Então, esses pequenos problemas, essas pequenas imperfeições, a rinomodelação consegue te entregar um resultado muito legal, os pacientes ficam bem satisfeitos. A rinomodelação, eu faço uma estrutura nasal, né? Arrebitando, elevando a ponta nasal, fazendo uma estrutura dessa região aqui da columela e disfarçando as pequenas imperfeições no dorso. Às vezes, o paciente já passou por uma cirurgia plástica há algum tempo e nela faltou esse refitamento, né, que pode ser melhorado com o preenchedor. Então, eu falo que a bioplastia nasal, que é o que a gente faz no consultório de procedimento minimamente invasivo, é muito parceira da cirurgia plástica. Porque eu tenho muitos pacientes que fizeram a cirurgia plástica e voltam depois de um tempo para fazer esse refinamento com os preenchedores, né, que eu utilizo o ácido hialurônico por ser um material mais seguro. Quais são as limitações, então, da rinomodelação? A rinomodelação tem 3 principais limitações, que é a ponta do nariz mais redonda, mais boloide, que me impossibilita muitas vezes de fazer um tratamento muito bonito. Eu consigo melhorar um pouco, dependendo da avaliação do nariz, mas não tanto, às vezes, quanto o paciente gostaria. Então, nesse caso, é indicada a cirurgia plástica tradicional mesmo, a rinoplastia. Outros 2 casos que também, a maioria das vezes, eu indico a rinoplastia, quando a giba nasal tem um ossinho muito grande, porque por mais que eu consiga disfarçar esse ossinho, preenchendo as áreas ao redor para deixar o nariz com aquela linha de brilho, às vezes não é legal porque aumenta muito o volume do nariz, então também é indicada a cirurgia plástica. E outra característica também, que é a rinomodelação, né? Que é a bioplastia nasal que nós fazemos. Tem essa limitação, é quando tem um forame nasal muito grande, as narinas com a bolinha do nariz ali muito aparente, muito grande. O ideal é cortar, fazer ela mais delicadinha, e a bioplastia nasal não entrega esse resultado. Mas a questão de elevar a ponta nasal, deixar a linha do dorso mais lisa, aquele narizinho mais delicado, que parece mais fino, né? Aquele brilho bonito, a rinomodelação consegue te entregar esse resultado com maestria. Como é a técnica? Muitas pessoas perguntam: doutora, tem muitas dúvidas como é a técnica. Então, tá bom. A rinomodelação é um tratamento, tá, gente? Como tudo, né, que nós fazemos na face, são tratamentos, não é uma sessão isolada. Como são procedimentos que precisam de manutenção, tem que renovar, né, uma vez por ano, é um tratamento. Então, é feito no consultório, pode durar de cerca de 20 minutos a 1h30, vai depender do que eu tenho que fazer naquele nariz. A anestesia que tem que ficar bem anestesiadinho para o paciente ter um desconforto menor. E como vai ser o decorrer aqui no consultório. Mas em cerca de 20 minutos a 1h30 eu consigo te entregar bem esse narizinho. Eu gosto de fazer a rinomodelação em 2 etapas, em 2 sessões. Por quê? Por segurança e o melhor refinamento do seu nariz. Primeira sessão nós fazemos no consultório, eu vou rebitar seu nariz, mexer no dorso, deixar ele bonitinho. E na segunda sessão eu vou renovar e reforçar esse preenchedor. Por quê? Quando o paciente sai aqui do consultório na primeira sessão, ele sai com o nariz bem empinadinho. Só que ele vai mexer, movimentar, o produto acomoda um pouco. Então, nessa segunda sessão, eu venho, faço esse reforço e esse refinamento de técnica. Por maior segurança de injetar produtos aos poucos, não tanto produto numa sessão, nem na outra. Então, eu vou sentindo esse nariz, eu vou criando o espaço para esse produto ficar acomodado e o procedimento sair conforme nós esperamos. Como deve ser o pós? Como é o pós de rinomodelação que eu espero para o paciente? O pós do nariz é o nariz ficar dolorido. Pode ficar algum hematoma, se pegar um vasinho normal, não é uma intercorrência. O que eu não gosto que o paciente faz é tomar analgésico, porque a dor é nossa amiga. Quando tem dor, uma dor diferente, que eu vou explicar aqui, ela está dizendo que tem alguma coisa ali que não está boa. Então, a dor é nossa amiga. Se tomar um analgésico, mascara essa dor. Então, eu peço para os pacientes não tomarem analgésico. O esperado, então, é um dolorido no nariz. Quando você encosta, às vezes vai deitar, o dolorido é normal, porque nós mexemos ali na região. O que não deve acontecer? Dor espontânea.
Dor de ferroada, latejante, não deve acontecer. Se estiver acontecendo isso, avisar rapidamente o profissional, no caso, minhas pacientes me avisar. O que outra coisa que não pode acontecer? Ficar branco a região, né? Esbranquiçadinho, um branco diferente da sua cor. E nem ficar vermelhinhos com pontinhos vermelhados na região em torno do nariz, né? Por que eu estou falando isso? Para o paciente ficar atento, né? Treinar o olhar do paciente, porque intercorrências existem e toda intercorrência tratada rapidamente, o risco de ter alguma sequela, alguma coisa é muito pequeno. Hoje em dia a técnica de remodelação melhorou muito, é muito mais segura do que era há 7 anos atrás, tanto é que hoje eu faço mesmo com muita segurança. Nunca tive um problema com remodelação, desde que feita com segurança, fala com o paciente, eu peço aos pacientes me mandarem foto no outro dia, foto à noite, explico bem as características que ele tem que observar e tem dado muito certo a remodelação, só alegria com esse procedimento. Então, quais são os riscos que a remodelação ou qualquer outro preenchedor pode trazer ao paciente? Risco de obstrução vascular, que é quando injeta o produto dentro de algum vasinho e obstrui a irrigação sanguínea para alguma área, então tendo um risco de necrose. A compressão vascular também, que também obstrui a passagem do sangue e também tem um risco de necrose. O risco de infecção e o risco de alergias. Esses são os principais motivos de intercorrências, mas eu falo para vocês que pode acontecer, vocês têm que ser avisados e orientados quanto a isso. Isso em relação a qualquer preenchedor que vocês venham utilizar na face, tá? Não é pelo material, ser ácido hialurônico, ou ser hidroxiapatita de cálcio, ser outro material. É pelo material em si estar localizado ali, naquele local. E uma observação, um cenário muito ruim para um pós de rinomodelação é quando o paciente faz a rinomodelação, tá tudo bem, aquele doloridinho, o paciente fica gripado. Porque se ficar gripado, a gente sabe que mexe no nariz o tempo todo, então incomoda mais dias. Então, quando o paciente faz a remodelação, tem que deixar a saúde bem em dia para não ter esse contratempo aí, né? Que vai incomodar um pouquinho mais, tendo que mexer no nariz o tempo todo. Agora, a questão da durabilidade, né? Quando os pacientes vêm aqui e falam, doutor, e aí? Vou fazer essas 2 sessões, né? Que você vai me entregar esse tratamento. E a durabilidade? Vou ter que fazer a manutenção disso em quanto tempo? Olha, eu utilizo um preenchedor que ele tem uma maior durabilidade, mas é ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, ninguém vai te falar uma data que ele vai acabar, porque depende de vários hábitos e depende do seu organismo, depende de muitos fatores. Por exemplo, o preenchedor, ele é uma massinha, né? Vamos dizer que é uma massinha de modelagem. Eu vou modelar o seu nariz. Se você tiver alguns hábitos que prejudicam essa modelagem, ele pode acabar mais rápido. O ácido hialurônico está ali dentro do seu nariz, mas ele não está modelado adequadamente. Ele acomodou muito, então às vezes não está deixando a ponta tão arrebitada quanto você gostaria e por isso nós precisamos renovar. O ideal seria fazer um ajuste ali uma vez ao ano do nariz, porque tem aquela frase que é a frase mais acertada. Cada sessão que a gente faz melhora um pouco mais. Como o preenchedor do nariz é um tratamento, é assim que nós fazemos, dando sequência no tratamento de rinomodelação. Por exemplo, o que pode atrapalhar na durabilidade do seu preenchedor? Quem tem rinite fica assim, o tempo todo mexendo no nariz. Quem tem esse hábito de ficar passando a mão no nariz o tempo todo. Quem tem esse hábito, às vezes tem até tem 2 marquinhas aqui, ó, como se fossem 2 linhas, 2 ruguinhas aqui nessa região, que é onde eu tenho que fazer preenchedor nessa região para deixar o dorso do nariz mais bonito. A pessoa fica mexendo muito na ponta do nariz, que não é legal. Uma outra coisa também, uma dica que eu vou dar para vocês, que usam óculos. Como eu faço preenchedor no dorso, se usar os óculos com aquelas plaquetinhas muito apertadas, vocês concordam que o nariz está aqui, a plaquetinha aperta, então ela vai modelar o seu nariz de uma forma que a gente não queria. Então, usar óculos o mais leve possível, tá? Aquelas plaquetinhas, o ideal seria, quem usa óculos pesados, que tem às vezes um grau grande e a lente é um pouco pesada, ter 2 ou 3 tipos de óculos diferentes para não ficar todos os dias aquele pezinho naquele determinado local. Outro fator que prejudica bastante também é o paciente dormir de bruços, gente. Eu sei que dormir é um hábito que é difícil mudar, né? Que a gente tem um jeitinho de dormir aí a vida toda. Mas o ideal é dormir reto. Por quê? Porque todas as estruturas nossas vão ficar retas sem amassar nada. Dormir de lado prejudica em ter rugas, principalmente rugas no colo, aqui nas mulheres que dormem com franzir aqui. O nariz amassa. Por isso que às vezes nós temos
de um lado um sulco mais profundo que do outro, rugas mais profundas de um lado que do outro, você dormir e amassar aquela região ali por 6 horas que seja de sono, prejudica bastante, né? Pensando que nosso dia tem 24 horas, você passa ali de 6 a 8 horas amassando seu rosto naquele determinado local, todos os dias, né? Seja rugas no colo, seja no nariz, seja aqui no rosto, isso prejudica muito a longo prazo. Agora, a rinomodelação, quem tem um problema com o nariz, quem se incomoda com alguma característica do seu nariz, às vezes fica um pouco introvertido. Então, a rinomodelação devolve para o paciente muita autoestima, né, autoconfiança. Eu comparo muito a rinomodelação aqui no consultório com os pacientes que têm muita acne quando é mais jovem, 14, 15 anos, que fica um pouco inibido ali, né, envergonhado. Então, a rinomodelação devolve uma autoestima, uma autoconfiança, assim, incrível para os pacientes. É só quem passou por isso que vai entender o que eu estou falando. E uma coisa que vocês devem ficar atenta, é uma outra frase que eu gosto muito de usar. Se o problema estético, o incômodo estético, começou a mexer na sua vida pessoal, nas suas relações próximas, já deixou de ser um problema estético, já é um problema emocional. Então, com a estética e a saúde andam juntas. Nós conseguimos devolver para o paciente, às vezes, aquela autoconfiança que ele precisava. Às vezes o paciente não tira uma foto. Eu recebo muitos relatos aqui, até de pessoas bem jovens, principalmente bem jovens, com esse relato. Então, vale aí os pais ficarem atentos às queixas dos filhos. Às vezes acham que é uma bobeira, porque a gente acha os nossos filhos lindos de qualquer jeito, mas às vezes está incomodando bastante ele e vai fazer muita diferença fazer um procedimento minimamente invasivo. E agora eu vou tirar 3 dúvidas de vocês aqui. Existe uma idade mínima para fazer a rinomodelação? Gente, utilizando o ácido hialurônico, não tem uma idade mínima para utilizar esse produto e fazer essa técnica. Eu gostaria de fazer preenchedores a partir dos 16 anos, pelo desenvolvimento ali das estruturas ósseas e tudo mais, né? Até a personalidade do paciente. Acho 16 anos uma idade que, se tiver um incômodo, vale a pena a gente fazer a rinomodelação. Não que uma idade menor seja impossibilitada ou proibida, não. Mas 16 anos eu acho que é uma idade legal, desde que tenha autorização dos pais, todo mundo esteja com consentimento aí para o paciente realizar esse procedimento. Quem já fez a plástica nasal pode fazer rinomodelação? Pode sim, até um tratamento que eu faço bastante, cada vez mais eu tenho feito mais ajustes, né, refinar o nariz de quem já fez cirurgia plástica. É um pouco mais complicado ali no fazer a técnica e realizar o procedimento, porque onde já mexeu tem fibrose, né? Para a cânula andar ali no nariz, a gente tem algumas restrições, mas cada dia mais eu tenho feito essa rinomodelação em pacientes que voltam de plásticas, às vezes um pouco mal sucedidas, às vezes porque já faz algum tempo e a pontinha do nariz já desceu um pouco, já apareceu um pouquinho de irregularidade no dorso. E o paciente de rinomodelação, ele é muito exigente. Então, um pouquinho ali que não fica do jeito que ele gosta, ele quer mudar e a gente consegue fazer isso com a rinomodelação. Qual a técnica mais segura para o nariz? Quem me segue aqui no meu trabalho já, eu trabalho com harmonização facial há 7 anos. E essa técnica que eu uso hoje, ao meu ver, é a técnica mais segura. Primeiro, porque eu faço em 2 sessões, depositando aos poucos os produtos, né, para ir criando um espaço para o preenchedor. Segundo, que é feito com cânula, então a cânula ela tem uma ponta romba, ela agride menos o nariz, é mais seguro com isso. E outra que é muito importante, que eu utilizo o ácido hialurônico, que é totalmente reversível. O ácido hialurônico tem um antídoto, que é a hialuronidase, que quando é aplicada ela dissolve o ácido hialurônico. Então qualquer complicação que tenha, ou que o paciente não goste, tudo isso nós conseguimos resolver de uma forma tranquila no consultório, usando esse antídoto, que é uma vantagem muito grande do ácido hialurônico, que os outros produtos não têm. A hidroxapatita de cálcio não tem antídoto, o PMMA não tem antídoto, né? O antídoto da hidroxapatita de cálcio é o tempo. O ácido hialurônico a gente consegue reverter ali na hora, se for necessário.